Meus amigos, vamos trazer informações de que garimpeiros brasileiros podem ter usado cerca de 185 toneladas de mercúrio ilegal. Vamos repercutir mais sobre esse estudo do Instituto Escolhas, que revela esse número altíssimo de mercúrio de origem desconhecida, e esse mercúrio que inclusive é utilizado em produção de ouro, né, para achar ouro nos garimpos brasileiros. Esse levantamento é de 2018, entre 2018 e 2022. Vamos, a partir de agora, conversar com Rafael Giovanelli, pesquisador e gerente de projetos do Instituto Escolhas. Rafael, bom dia, seja bem-vindo ao Pautas do Dia. Oi, Breno, bom dia para você e para todos os nossos ouvintes. Rafael, vamos falar um pouco sobre esses números. São números altos, 185 toneladas é a estimativa nesses 5 anos aí, né, de 2018 a 2022. Te pergunto, aqui no Brasil nós temos produção de mercúrio? Se a resposta for negativa, de que nós não produzimos, de onde que vem? Não tem como rastrear isso? Breno, nós não produzimos mercúrio no Brasil. O mercúrio do Brasil é exportado, ele vem do México, vem do Japão. Mas o que nós identificamos no Instituto Escolhas, que é alarmante, é gravíssimo, é que há uma quantidade enorme de mercúrio que está entrando no nosso país sem nenhum controle de importação. É mercúrio de origem desconhecida, o que indica um alto grau de ilegalidade na cadeia produtiva do ouro. O ouro que entra hoje, o que foi registrado? O que foi registrado de mercúrio legal? E qual é a destinação dele? Porque não dá pra gente simplesmente falar assim, então interrompe a entrada de mercúrio, até porque além do garimpo ele é utilizado em outros setores também, não? Sim, é utilizado em outros setores, mas aqui é importante, Breno, frisar, né, para todos os nossos ouvintes, que o mundo já se comprometeu com a eliminação do garimpo. Então, em 2013, a comunidade internacional fez um pacto internacional, um tratado internacional, a Convenção de Minamata, que passou a valer em 2017, que foi ratificada pelo Brasil e passou a valer para o Brasil em 2018, que visa a eliminação completa do mercúrio. E alguns setores que usavam o mercúrio, por exemplo, a indústria farmacêutica, com produtos, né, de higiene, cosméticos, os termômetros que estavam na casa das pessoas, todo mundo usava, tudo isso já está no processo, já eliminou o mercúrio. Existem resoluções da Anvisa, né, de quase 10 anos, que já proibiram o uso do mercúrio para esses produtos. Então, na indústria do cosmético, higiene pessoal, os termômetros, tudo isso, o mercúrio já foi proibido, né? Então, seria importante que o Brasil caminhasse também para a erradicação do mercúrio na cadeia do ouro. E por quê, Breno? Porque o mercúrio é uma substância altamente tóxica. No processo de extração do ouro, o mercúrio acaba indo para a atmosfera, ele acaba indo para a água, aí ele se transforma no metilmercúrio, que é uma das substâncias mais tóxicas que existe. Aí o peixinho vai lá, come a planta, o outro peixe come o peixe, né? E aí o mercúrio vai passando de uma cadeia para outra, né? De uma espécie para outra, e chega na mesa das pessoas, principalmente das pessoas que estão na região da Amazônia. E quando o peixe contaminado por mercúrio chega na mesa da população, acaba sendo ingerido e passa a contaminar as pessoas e a trazer uma série de malefícios para a saúde. O mercúrio, ele compromete o sistema respiratório, ele compromete o sistema neurológico, o sistema cardíaco e, em casos extremos, pode levar à morte. Então, é muito importante, Breno, que o nosso país tome medidas bastante consistentes e eficazes para a gente erradicar essa substância das nossas cadeias produtivas. Agora, para a gente pensar de como trabalhar no combate dessa atividade ilegal, que é o garimpo, o uso de mercúrio no meio ambiente, a gente tem a questão, esbarra nesse mercado clandestino. E quando eu falo do mercado clandestino, eu queria te perguntar sobre dois setores, Rafael. O primeiro,
o clandestino para vender o mercúrio, inclusive pela internet, né? Inclusive até o jornal O Globo publicou uma matéria a respeito, e o outro sobre o mercado ilegal de ouro. Há como ter essa rastreabilidade para saber qual o destino desse ouro, porque de fato é isso que abastece esse mercado, né? Tem gente enriquecendo a custas de deixar o meio ambiente todo comprometido. Tem como rastrear para justamente não fomentar esse mercado ilegal e deixar esse prejuízo gigantesco, não só para quem mora na Amazônia, mas para a humanidade, né? Porque como a gente viu no início do ano passado, dentro da terra Yanomami, os indígenas sofrendo com a questão da desnutrição, falta de saúde. Claro, há uma deficiência do poder público, mas essa questão da entrada ilegal dos garimpeiros agravou ainda mais essa situação. Não, exatamente, Breno. Eu acho que a sua pergunta aponta para uma questão muito importante. É preciso fortalecer a fiscalização e a rastreabilidade dessa substância, aumentar os controles, é sim muito importante. A gente sabe que a erradicação, que deve ser, né, o objetivo principal a ser perseguido pelo país, não é uma coisa que vai poder ser feita do dia para a noite. Então, até que a gente consiga eliminar completamente o mercúrio das nossas cadeias produtivas, é muito importante aumentar a fiscalização, a rastreabilidade para ter um maior controle. Hoje, o IBAMA é o órgão que controla, né, a comercialização do ouro. Então, a importação do ouro depende de uma anuência prévia do IBAMA. Então, o IBAMA já faz um controle e o IBAMA está aprimorando esse controle. Então, no mês passado, o IBAMA abriu uma consulta pública propondo, né, um novo mecanismo, uma nova sistemática para rastrear, né, o mercúrio, para aumentar o controle e garantir mais fiscalização sobre essa substância. A proposta do IBAMA foi analisada pelo Instituto Escolhas, nós participamos dessa consulta pública e nós consideramos que é uma proposta boa. Então, se ela for de fato aprovada e bem implementada, ela tem a possibilidade, sim, de ajudar a controlar melhor e restringir esse mercado ilegal que tanto mal traz para a nossa população. Agora, Rafael, aproveitando que a gente está falando disso, né? Se a gente olhar um pouco mais desse mercado como um todo, tem quem está na ponta, né? Porque a gente percebe ações do IBAMA, inclusive para destruir ferramentas, maquinários, que até é surreal da gente pensar, né? Como é que as pessoas conseguem colocar um trator no meio da floresta, maquinários pesadíssimos. Às vezes até o IBAMA não consegue retirar e acaba até colocando fogo em alguns, né? Justamente essa é o que o Instituto diz, em operações também junto com a Polícia Federal. Então, apesar de ter uma repressão, ainda assim, logo depois, as ferramentas e os homens voltam ao local. No início do ano passado, a gente viu até uma certa insistência, mesmo proibindo voos, ainda tinha aviões que ainda se arriscavam nessa região. Então, a gente percebe que há, inclusive, um desafio, né, contra as forças de segurança pública. Aproveito para te perguntar, porque quem está na ponta, quem está trabalhando ali, acha que aquela atividade é apenas para levar o pão de cada dia e, às vezes, não consegue até entender de que pode ser usado como massa de manobra, né? Inclusive, em alguns municípios aqui no interior do Amazonas, os garimpeiros fazem manifestações para que continuem com a atividade. Como é que a gente consegue ter esse olhar social também, claro, para combater essa atividade legal, para essas pessoas que usam disso como meio de trabalho, né? Como é que a gente consegue reverter essa situação? Através de políticas públicas, educação, dando oportunidade de trabalho? O que já se pensa a respeito? Não, essa é uma outra pergunta excelente, Breno. E aqui também gostaria de frisar que o garimpeiro, ele também é prejudicado, e talvez ele seja o mais prejudicado no uso, né, do mercúrio, porque ele se contamina com o mercúrio, né? Então, a erradicação do uso dessa substância, existe tecnologia para isso já, né? A Colômbia, por exemplo, proibiu o uso do mercúrio na extração mineral em 2013, com um prazo de adaptação que se encerrou em 2018. Né? Então, existe tecnologia
que permite a substituição dessa substância, né? E com isso, os próprios garimpeiros se beneficiariam, porque, como eu disse, quando eles estão ali no processo de extração do mercúrio, sem os cuidados necessários, muitas vezes sem usar EPI, muitas vezes, né, sem garantir que esse mercúrio esteja utilizado num circuito fechado para não ir para o meio ambiente, ele se contamina, né? Então, ele é um dos mais prejudicados pela toxicidade dessa substância. Por isso, é tão importante que a gente caminhe para um modelo em que o mercúrio não seja utilizado no processo de extração da substância. Agora, você falou inclusive a respeito, ainda há pouco, né, da Convenção de Minamata das Nações Unidas, né, que previa aí que os países deveriam banir o mercúrio pelo menos até 2020. Hoje, se nós olharmos, isso foi em 2013 nessa convenção, se nós olharmos, já se passaram até inclusive 4 anos do prazo final. Todo mundo conseguiu cumprir tudo isso. Hoje, o Brasil, como é que a gente pode avaliar, inclusive hoje, uma data simbólica, né, Dia Mundial do Meio Ambiente, da gente falar sobre essa proteção, da importância, se apesar de todas as mudanças e emergências climáticas da qual nós vivemos, as pessoas ainda não se conscientizarem da importância da preservação, de nós termos, de falarmos, trazermos à discussão esses assuntos, inclusive sobre a questão do garimpo, o uso dessas substâncias que é prejudicial ao meio ambiente. Como é que você pode avaliar essa convenção? Deu certo? Não deu? A participação do Brasil, como é que está no cenário geral? Breno, eu gostaria de começar essa resposta lembrando de um exemplo muito bem sucedido dos tratados internacionais, né? Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar que nos anos 80, começo dos anos 90, o que ameaçava a humanidade era o enfraquecimento da camada de ozônio, né? E também um tratado internacional, era uma outra convenção, ajudou o mundo a superar o uso dessa substância, e hoje o CFC, né, que era a substância que enfraquecia a camada de ozônio, ela não é mais um problema, né? A gente não tem mais essa ameaça. Então, o que eu quero dizer é que os tratados internacionais, a cooperação internacional, ela é muito eficaz para resolver problemas complexos, como o problema do mercúrio. Especialmente a Convenção de Minamata, ela vem sendo implementada, né? Então a gente tem aqui o exemplo da Colômbia, que já tem uma lei aprovada que já está valendo, que prevê a eliminação do mercúrio, né? Que já teve um prazo de adaptação, que está valendo desde 2018, e o Brasil tem que fazer a lição de casa. Então, nesse momento, o Brasil está elaborando o seu plano nacional, né, para eliminar, mitigar, reduzir o uso do mercúrio, e a gente espera que esse plano seja bem feito, né, está sendo com certeza bem feito, a gente espera que ele seja eficaz e que ele caminhe nessa direção que o Instituto Escolhas propõe nesse estudo, que é controlar a comercialização dessa substância, controlar o uso dessa substância no prazo mais imediato, mas caminhar, né, para a erradicação, para a eliminação da substância, porque é só assim que a gente vai conseguir conter essas gravíssimas mazelas que o mercúrio deixa para o meio ambiente, né, e principalmente para a saúde da população. Perfeito, muito obrigado mesmo pela tua participação. Conversamos com Rafael Giovanelli, pesquisador e gerente de projetos do Instituto Escolhas. Eu que agradeço, Breno, um bom dia para você e para todos os nossos ouvintes. Feliz Dia do Meio Ambiente. Muito obrigado, Rafael. Satisfação conversar com você, um assunto super relevante que precisa, literalmente, estar na pauta do nosso dia a dia, não só hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente, mas em todos os dias. E não só porque nós estamos na Amazônia, mas de fato porque ela precisa ser uma preocupação do mundo inteiro, até mesmo para a nossa existência. Obrigado, Rafael. Bom dia para você.